Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o Senhor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. E vamos cantar que Ele está no controle. E repetimos isso tantas vezes nessa música, né? No controle tu estás, para que essa verdade se fixe nos nossos corações e que a gente tenha isso como princípio. Deus está no controle das nossas vidas. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e tu sabes quem eu sou. E criastes o que sou, e me amas como sou. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Com minha alma e meu ser eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. O sol raiou, é um novo dia, tua canção eu vou cantar, e seja o que for que comigo aconteça,
vou estar cantando quando o sol se for. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Um Deus de amor e misericórdia, um coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Com minha alma, cante. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. 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 Obrigado, Senhor. Amém. Convido os irmãos então a abrir nesse texto, Apocalipse capítulo 5, de 1 a 14. Quero falar sobre esse tema. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. A história está nas mãos de Deus. A história está nas mãos de Deus. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Queridos, esse texto para mim, capítulo 5 de Apocalipse, é o capítulo central de toda essa revelação bíblica de Apocalipse. Muitas vezes a gente não entende Apocalipse por ser um livro muito, cheio de simbolismo, de linguagens metafóricas. Então a gente fica meio apreensivo, muitas vezes, de ler e de entender esse texto. Mas eu queria que os irmãos mergulhassem um pouco comigo nesse capítulo 5, para os irmãos entenderem que esse capítulo já é suficiente para a gente ter aquela paz no nosso coração a respeito de tudo que vai acontecer. Aqui nós temos plenamente nosso Deus falando que a história está nas suas mãos, a história está sob o controle dele, e tudo terminará na história segundo a vontade dele. Então, esse capítulo está dizendo o seguinte: que nem os poderosos desse mundo determinam os rumos da história, nem os historiadores são capazes de decifrar os mistérios da história, e nem os filósofos que interpretam os segredos da história são capazes de fazer isso, e também nem os futurólogos que tentam tirar o véu da história são capazes de dizer o que vai acontecer. Aqui está claro que Deus está no controle, que Deus está no trono do universo, e Ele está guiando, conduzindo a história. Quem está no trono aqui? Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então a primeira lição que a gente pode tirar desse capítulo: Deus estando no trono, reinando, significa que a história tem um sentido. A minha vida, a sua vida tem um sentido. A gente não caminha para o ocaso, para um fim trágico, não. Nós temos que lembrar que as forças do mal não conseguirão prevalecer sobre a obra de Deus. Deus está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aqui está claro que Deus tem na sua mão direita um livro. O que significa esse livro? Significa o livro da história, A história já foi escrita dentro da soberania, dentro da onisciência, onipotência de Deus. A história já foi escrita. Aos nossos olhos, a nós que estamos aí no cotidiano, para nós estamos construindo a história, mas para Deus está tudo já escrito. Ele conhece, Ele controla, Ele dirige todas as coisas para uma consumação final. Esse livro que Ele está na sua mão, tem consequência e tem sequência e tem consequência, ou seja, está sendo dirigida.
E aquele que crê nele, aquele que crê em Jesus, pode ter certeza que a consequência será vitoriosa. Para aqueles que não creem, para aqueles que não temem a Deus, provavelmente a consequência vai ser desastrosa, vai ser trágica. Então toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa se Satanás com sua fúria se levante, né, ou se o mundo comece a agitar, a história sempre estará nas mãos de Deus. É isso que Apocalipse está dizendo. Outra coisa interessante que aqui fala, que esse livro foi escrito por dentro e por fora. O que significa isso? Significa que está tudo escrito, não foi omitido nada, está tudo bem detalhado. Todas as páginas desse livro, por dentro e por fora, estão toda preenchida, né? Não há lacunas. Está tudo bem escrito, bem definido, bem traçado, e tudo isso porque a sua vida, a minha vida, não caminha ao léu. Minha vida e a sua vida caminham porque Deus está guiando as nossas vidas e a história do mundo. Então o futuro está nas mãos de Deus. Mas o que mais me chama a atenção aqui nesse capítulo 5, é que João, o apóstolo João, que está aqui na ilha de Pátimos, exilado, e ele que recebe essa revelação, ele teve momentos aqui também, ao escrever Apocalipse, ele teve momentos de chorar, né? Momentos que ele ficou, com certeza, muito emocionado, e diante de uma visão espetacular que Deus estava dando a ele. Mas aqui, especificamente nesse capítulo 5, eu vejo que esse choro que ele tem aqui, porque ele começou a chorar muito, aqui tem um investimento emocional muito grande de João, porque ele está vendo ali a consumação dos séculos, ele tá tendo uma visão privilegiada de tudo que iria acontecer, e que para nós ainda não aconteceu, mas vai acontecer, onde todos nós, milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas, de toda língua, de toda etnia, de toda tribo, né, de todo lugar, de todas as nações, um dia estaremos na presença de Jesus, na presença de Deus, e adorando Ele, fazendo um grande musical, né, na presença dEle. E João, antífona, então é nesse sentido que nós temos aqui, uma visão tremenda, e o apóstolo João chora, ele sente realmente num drama muito forte ali, porque nessa visão há um suspense, porque havia um livro nas mãos de Deus, e não encontrou ninguém digno para abrir aquele livro. Aqui que está a visão dramática, né? Porque não foi encontrado ninguém, nem no céu, ou seja, nem o arcanjo Miguel, poderoso arcanjo Miguel, nem Gabriel, nem serafins, nem querubins, nem anjos, nem os remidos como Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, nenhum desses tinha condições, eram dignos de abrir esse livro. Aqui fala, nem no céu, nem na terra, ou seja, nenhum homem, por mais poderoso e influente que pudesse ser na terra, poderia decifrar o sentido da história ou abrir aquele livro. E ainda o texto fala, nem debaixo da terra, ou seja, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podiam revelar o sentido da história e da vida, porque eles não têm a capacidade de abrir esse livro. Quem que pôde abrir esse livro? Quem que foi digno de abrir esse livro? Se não foi encontrado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí eu queria envolver, irmãos, num pensamento aqui, ainda mais que se fala tanto hoje. Então, irmãos, não há ideologia, nem partido político, nem sistema econômico capaz de realizar sonhos, esperanças no coração humano, a não ser aquele que é digno de abrir esse livro. E quem que foi? Jesus. Só Jesus foi digno de abrir esse livro, que na visão aqui de João, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e seus 7 selos, e ele também é chamado de o Cordeiro. O Cordeiro. E aqui é interessante que aparece um cordeiro, bem como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O que significa essa metáfora? 7 chifres e 7 olhos. 7 chifres. Chifre é símbolo de poder, de governo, de autoridade. Então aqui está a capacidade onipotente de Deus. 7 olhos, onisciência, conhecimento, sabedoria infinita, conhece todas as coisas. Então só esse que é digno de abrir o livro e desatar os selos da história. Só ele, porque ele é digno, só ele é capaz, porque não existe homem nenhum que tenha essa capacidade. É como nós estamos vivendo agora essa situação, mostra a impotência humana, né? Só Deus é potente, irmãos, só Ele é capaz, só Ele dirige, só Ele tem o controle de toda a história. Então Jesus é o único encontrado, a solução para a história vem do céu, vem de Deus, vem do Senhor. Então foi isso que João recebeu aqui, o anjo falou: não chores não precisa chorar não, João, tem alguém digno sim, é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus, é o que João Batista disse e apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode realmente abrir esse livro, só Ele tem esse poder. Então, queridos, a solução da história está com Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Redentor, Ele é o Senhor. Só Cristo tem a chave da interpretação da história nas mãos. Ele é o leão de Judá e a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Jesus só é apresentado como o Messias vencedor, porque antes foi o Messias sofredor. Ele só é o leão, porque antes ele foi o Cordeiro de Deus. Aqui nós temos a marca desse Cordeiro. Ele foi morto. Então ele conquistou na cruz a vitória da morte, a vitória sobre o pecado. E todo aquele que crê em Jesus, vence como Jesus. Ele está de pé, Ele está no meio do trono, Ele é cheio de olhos, Ele é onipotente, cheio de autoridade e poder. Então é Ele que está no controle de tudo. E isso deve nos levar a orar, irmãos. Aqui fala que nas mãos dos anciãos, né, diante do Cordeiro, os 4 anciãos se prostraram, os 24 anciãos se prostraram, e ali e cada um deles havia uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, irmão, vale a pena a gente orar, porque as nossas orações chegam na presença de Deus. As orações fazem sentido. Não fique achando que você está falando com o teto, com as paredes, não. Quando você ora em nome de Jesus, você está falando com Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o livro da história nas suas mãos. E a gente precisa também aprender que aqui, o mundo todo, né? Todo grupo étnico, todo grupo linguístico, todo grupo político, todo grupo social, um dia vai estar na presença de Deus. Por isso que nós não podemos descansar, irmãos. Nós temos que evangelizar, nós temos que fazer a obra missionária, porque assim um dia vai ter representações de todos os lugares na presença de Deus, na presença de Jesus. E é isso, irmãos, que deve agora nos encorajar a manter firme a nossa vida na presença de Deus. Não se desanime, não fique desencorajado, faça como aqui está, como o Fagner acabou de dizer, essa antífona, né? Quando aqui eles começaram a louvar o Senhor com um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro
e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus conosco, sempre perto estás, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Amém. Vamos ficar todos em pé. Levanta sua mão para o alto e nós vamos encerrar o nosso culto, agradecendo a Deus por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua boa mão, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. Ó Deus, obrigado por estarmos retornando gradualmente aos trabalhos da igreja. E que o Senhor nessa semana nos mostre ainda mais o teu querer, para que a gente faça a tua vontade. Ó Deus, guarde cada um que está aqui na igreja nesse momento, como aqueles que estão em casa nos assistindo e abençoando fortemente cada um. E que assim, ó Deus, debaixo da tua graça e do teu amor, possamos vencer cada dia em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus, a unção e o poder e a consolação do Senhor seja derramado de forma abundante, poderosa, sobre a tua igreja, sobre teu povo espalhado sobre a terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem em paz. Um grande abraço e um abacuque bem forte para todos que estão nos assistindo. Tchau, tchau.